Amém, meus irmãos, mas vamos então abrir nossa Bíblia lá em 2 Crônicas, no capítulo 33, nós vamos falar hoje sobre os extremos da iniquidade humana e o extremo da graça divina, ok? Nós estamos vivendo dias em que nós olhamos ao nosso redor, não é? E nós vemos revoluções, como Jesus disse lá em Mateus 24, nós vemos aqui dentro do nosso país, essa revolução interna que está acontecendo, não queremos entrar nisso agora. Nós estamos vendo o mundo num sério risco de uma grande guerra ali na Rússia com a Ucrânia. Então nós estamos vivendo dias difíceis, essa pestilência, que ela na verdade é uma pestilência, mas também uma pestilência política. Eu não quero falar sobre isso, eu queria falar hoje sobre a sua vida, sobre o seu coração. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altares que Ezequias seu pai havia derrubado, e os altares aos Baalaíns, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo os exércitos dos céus, e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos átrios da casa do Senhor. Queimou a seus filhos como oferta no vale de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi, a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contudo que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém eles não deram ouvidos. Eu não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar desse personagem, eu penso que alguns ou muitos aqui já ouviram, essa pessoa chamada Manassés, e eu queria falar sobre esse homem hoje, sobre a vida desse homem, sobre o que ele fez, e como eu disse, eu também queria mostrar um outro extremo, que muitas vezes nós ficamos nos perguntando como cristãos, às vezes vêm vozes e pensamentos. Recentemente uma pessoa me visitou na minha casa, e ela é cristã já há muitos anos, eu a conheço, eu a batizei, e ela vivia um problema em sua vida, no seu coração, e ela dizia: pastor, eu nem sei se eu sou cristã, eu nem sei se o Espírito de Deus ainda está em mim, eu não tenho dormido, eu estou oprimida, ela e o esposo, e os dois conversando comigo, eu ouvindo aquela lamúria, aqueles problemas. E aí eu pensei na história de Manassés, e quantos cristãos hoje, muitas vezes vivendo esses problemas da alma, ouvindo mentiras que Satanás fala. A Bíblia diz que ele é acusador, que ele é mentiroso. E quão importante é para nós conhecermos o Deus que nós servimos. O profeta Jeremias, em Lamentações, no momento em que Judá vivia a sua pior época de reis inescrupulosos, como esse que nós acabamos de ler, ele diz lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã a sua fidelidade. E aí nós vemos o próprio Jeremias escrevendo sobre a questão do coração humano, quando ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?
Ele mostra esses extremos do homem, o ser humano pecador, e desse Deus cheio de misericórdia para com o pecador. E nós vamos estudar então sobre esse homem Manassés. Quem foi ele? Manassés é um homem que foi fruto de um milagre. Ele não era para ter nascido. O pai dele, o rei Ezequias, foi chamado pelo profeta Isaías e disse: olha, arruma a tua casa que tu vais morrer. E esse homem faz uma oração ao Senhor e disse: Deus, tem misericórdia de mim. Deixa que eu viva ainda mais um pouco, eu tenho te servido. Nós vamos estudar um pouquinho sobre ele também. E Deus manda o profeta Isaías voltar e dizer a ele: olha, diga a Ezequias que eu acrescento sobre sua vida 15 anos mais. Ou seja, aos 12 anos, Manassés começou a reinar. Nós lemos no versículo 1, tinha Manassés 12 anos quando começou a reinar. Em outras palavras, ele foi fruto de um milagre, de uma oração de um pai, porque ele não era nem para ter nascido. E eu queria mostrar aqui sobre os privilégios da vida desse homem, de Manassés. 5 fatores ou aspectos da vida dele. O primeiro, o fator social da vida desse rei. Ele não foi vítima de um abuso sexual. Ele não cresceu num lugar violento, num lugar pagão. Ele experimentou um período de grande santidade durante os primeiros anos de sua vida. Ele viveu um tempo em que Judá viveu um período de santidade diante do Senhor. Nós podemos ver o aspecto familiar da vida de Manassés, ou da infância de Manassés, ou da puberdade de Manassés. Se você quiser acompanhar comigo em 2 Crônicas, capítulo 29, vamos ver quem foi o pai dele. Porque muitas vezes nós falamos: não, ele é assim por causa do pai, por causa da mãe. E é verdade, quando somos jovens, quando somos crianças, nós olhamos para os nossos pais, principalmente para o pai, e nós queremos imitar o nosso pai é aquele herói para nós, o nosso pai é aquele que nós olhamos, e dizemos: quando eu crescer, eu quero ser igual ao papai. Não importa o pai que seja, mas para um jovenzinho de 3, 4, 5 anos, ele olha e diz: eu quero ser igual ao meu pai. E é interessante que nós vamos ver que o pai de Manassés, o rei Ezequias, no capítulo 29 de 2 Crônica, versículo 10, ele diz assim, Ezequias era um homem de aliança. Ele dizia: eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se divide de nós o ardor de sua ira. Esse homem, o pai de Manassés, era um homem de aliança. E aliança é uma coisa tão difícil, principalmente nos nossos dias. Como não existe mais aliança entre casais, entre patrão, entre empregado, entre professores, entre amigos. Então ele viu o pai dele era um homem de aliança. No capítulo 29, versículo 20, então o rei Ezequias, que era o pai de Manassés, diz assim: se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. O pai de Manassés era um homem de oração, um homem que levantava pelas madrugadas e chamava os seus ministros, chamava aqueles que estavam ao redor dele, e eles iam à casa de Deus orar. E Manassés via isto, ouvia isto. No versículo 30 do capítulo 29, diz assim: então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi, de Asaf e o vidente, e eles fizeram com alegria, se inclinaram e adoraram. O pai de Manassés era um rei adorador, era um rei que orava, era um rei que tinha aliança e era um rei que adorava. Era um rei que buscou o avivamento para a nação de Israel. No capítulo 30, versículo 1. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Era um homem que via muito mais além. Ele não olhava somente a sua casa, ele não olhava somente a sua igreja, ele não olhava somente a sua cidade. Ele queria que toda a nação se voltasse ao Senhor.
Era um homem preocupado, era um homem que tinha um amor pelo Senhor e queria ver a sua nação avivada. Então eu não creio que Manassés teve um mau exemplo de ter um pai que não amava a Deus, muito pelo contrário. Então nós vamos ver aqui o aspecto da infância de Manassés. Ele viveu num lar onde ele tinha bom exemplo. Segundo aspecto é o aspecto de Manassés. Segundo aspecto que nós vamos ver, o terceiro aspecto, me perdoe, o aspecto econômico. Se você for lá no capítulo 33, capítulo 32, me perdoe, versículo 27, diz assim: tinha Ezequias riquezas e glória e grande abundância. Proveu-se de tesoureiros para prata e ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Meus queridos, agora esse homem chamado Manassés, ele não pega um país como a Venezuela para ele governar, como Cuba, ou como alguns países da África, quebrados, falidos. Não, ele pega um país rico, próspero, onde o pai dele teve que abrir novos bancos para colocar tanto ouro, tanta prata, pelas bênçãos que ele recebeu do Senhor. Então o aspecto econômico do reino de Manassés foi um reino abençoado. O quarto aspecto é o aspecto físico de Manassés. Se você for no capítulo 33, verso 1, diz assim: começou a reinar com 12 anos e reinou 55 anos em Jerusalém. Foi o rei que mais reinou em Judá. 55 anos, era um homem fisicamente forte. Não era leproso, não era cego, não era aleijado. Era um homem com a saúde fantástica. E nós vamos ver o quinto aspecto é o aspecto profético de profetas do Senhor que estavam falando com Manassés. Está no versículo 10 do capítulo 33, se você acompanhar lá comigo, diz: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém eles não davam ouvidos. Vários profetas do Senhor falou com esse homem, entre eles Isaías, Abacuque, possivelmente Naum e Sofonias, falando constantemente com ele durante 50 anos, alertando ele sobre os seus pecados. E nós vamos ver os pecados de Manassés. Nós lemos já alguns deles, mas Manassés poderia ser conhecido como monstro de Jerusalém, o carnificina de Judá, o homicida e psicopata judeu. O pecado dele vai muito mais além do que ódio, do que ressentimento, do que fornicação. Ele era um açougueiro brutal. Nós podemos comparar ele como uma réplica de Hitler, ou de um Saddam Hussein, ou de um Idi Amin Dada, ou de um Fidel Castro. O nome Manassés quer dizer aquele que esquece. Manassés se esqueceu de Deus. Ele se esqueceu do Senhor. Isaías faz uma boa definição desse rei. Ele diz: ai dos que chamam o bem de mal e ao mal de bem, luz de trevas e trevas de luz, que faz do amargo doce e o doce amargo. Ele exatamente era isso. Ele profanou o templo do Senhor. Nós lemos do versículo 4 até o versículo 7. Ele insultava a santidade de Deus. Ele pode ser considerado como uma pessoa, ou seja, figurando a pessoa do anticristo, que diz a palavra de Deus que ele, no versículo 7, que ele pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. Ele começou colocando imagens nos altares, ali nos átrios, na parte exterior do templo, no versículo 5. Chega no versículo 7, diz que ele faz uma imagem, e ele enfia essa imagem no lugar santo. E segundo as Escrituras, quem fez e quem fará isso são as réplicas do anticristo. Isso nós estamos falando de um rei, de uma nação, que supostamente era aquela nação que representava Yahweh, o grande Deus. E ele faz essas abominações.
Ele odiava a palavra de Deus. Ele tinha o diabo por amigo e Deus por inimigo. Essa era a figura desse homem. No versículo 6, nós lemos, no versículo 6, diz assim, ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros. Eu fiz questão de colocar aqui, ele era cronicamente obsesso por todo tipo de bruxaria. Era aquele sujeito, provavelmente, que ainda jovem, ele ia pegar eu não sei se existia naquela época, o Jerusalem Times. Aí ele ia direto no horóscopo. Aí depois ele começou a andar por ali, olha, diz que lá em Moabe tem uma mulher lá que é muito boa para ler mão, bola de cristal, ele ia para lá. Aí depois, olha, diz que lá em Edom tem um bruxo lá, um feiticeiro lá, que ele é muito bom para fazer bruxaria, ele ia lá. Ou seja, ele era apaixonado por bruxaria, por buscar nos demônios aquilo que só Deus podia dar para ele. Ele chega ao extremo de sacrificar os seus próprios filhos a Satanás. Você vê no versículo 6, ele queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Como é que pode um sujeito desse? Misericórdia. Diz a palavra do Senhor, lá em 2 Reis, falando sobre o mesmo rei, 2 Reis 21, 10 e 11, então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, portanto Manassés, o rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que fizeram os amorreus. Vocês podem ler no livro de Crônicas, que é o livro, 2 Crônicas, só fala dos reis de Judá, não fala dos reis de Israel. Mas todos os reis que foram maus, e eles fizeram as maldades que fizeram o rei de Israel. Os reis de Israel. Mas quando chega em Manassés, diz que ele fez pior do que os amorreus. Do que as nações que Deus tirou de Israel por causa dos seus pecados. Manassés tinha um coração de pedra. A soberba, a rebeldia, uma consciência tão dura como um diamante. Zacarias descreve homens como ele, diz assim, fizeram os seus corações como pedras de diamante, para que não ouvisse a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 7 e versículo 12. Ele não somente resistia à palavra de Deus por causa do seu coração, não somente ouvia os profetas, como ele matava os profetas. Em 2 Reis, no capítulo 21, versículo 16, diz assim, além disso também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado que fez pecar Judá, fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. Igreja, a Bíblia diz que esse homem, ele era tão mau, tão iníquo, que ele matava os santos em Jerusalém, e diz que ele não encheu com sangue, nem com muito sangue, mas com muitíssimo sangue, ou seja, um superlativo na nossa língua. O cara era um carnificida, me perdoa. Tradições dizem, lá no livro de Hebreus, diz assim, que muitos foram apedrejados e cerrados pelo meio, tentados e mortos ao fio da espada. Tradições dizem que ele mandou matar o profeta Isaías, cerrando o profeta Isaías pelo meio. O historiador Joséfos, Flávio Joséfos, do primeiro século, ele escreve o seguinte sobre Manassés, na Antiguidade 10, 3 e 1, ele diz assim, Manassés matou barbaramente todos os homens justos que estavam entre os hebreus, nem poupava os profetas, pois a cada dia matava algum deles, até que Jerusalém foi inundada de sangue. Meus irmãos, até que ponto pode chegar a maldade humana para um homem fazer isso?
Aí no versículo 11 do capítulo 33, diz assim: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram-nos com cadeias e o levaram à Babilônia. A palavra diz em Gálatas 6:7, não errais, Deus não se deixa escarnecer, por tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Agora você imagine agora esse homem que herdou um reino glorioso, rico, poderoso. Esse homem que viu um pai vivendo em santidade, que viu uma nação servindo a Deus. Ele, um apóstata, um perverso. Agora o rei da Síria entra, o rei da Síria tentou invadir Jerusalém anos antes, com Senaqueribe, mas o pai dele clamou a Deus e Deus destruiu o exército de Senaqueribe. E Deus abençoou a nação, mas agora Deus permite esse mesmo povo da Síria que invadisse, subisse no palácio de Manassés, o pegasse, tirasse suas vestes, colocaram-no ou provavelmente nu, ou com uma simples roupa, e diz a Bíblia que eles colocaram ganchos no seu nariz. Imaginem a cena desse homem agora diante dos seus súditos, diante da população, saindo carregado com um gancho no nariz, acorrentado, com os pés no chão e sendo levado cativo para a Síria. E não é daqui a London. Era uma viagem bem longa, de semanas e meses. E ele vai passando pelo povo, e ele vai sendo carregado, e diz a Bíblia que ele chega até a Babilônia. E lá, eu imagino que eles não levaram ele para uma suíte presidencial. Eu imagino que não levaram ele para um hotel 5 estrelas. 5 estrelas, me perdoem. Mas eu imagino que levaram ele para um calabouço fétido, frio, escuro, sem janelas, no meio dos ratos, dos insetos, comendo lixo, comendo pior, e jogaram ele naquele local escuro, sozinho, sem ninguém. E ali estava Manassés. Aí é interessante que no próximo versículo, o versículo 12, diz assim, e ele angustiado, a angústia veio sobre a alma desse homem, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. É interessante, irmãos, que nós vemos essas palavras, diz que ele suplicou, não uma vez, de veras ao Senhor. Imagina os dias passando, as semanas passando, aquele homem mau, aquele Hitler, aquele espírito do anticristo sobre ele, todo o mal que ele fez, mas nas trevas, mas provavelmente um pouquinho de luz começou a raiar no coração daquele homem. No meio do mau cheiro, da solidão. Eu imagino ele pensando, de repente a luz foi entrando no coração dele, os dias passaram e um dia ele se dobra e ele começa a dizer, ai meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Aonde eu cheguei, ao extremo que eu cheguei, de matar pessoas inocentes, pessoas que te adoravam, pessoas que te amavam. Senhor, ao extremo de matar todo profeta que o Senhor enviou para falar comigo. Eu enviei, Senhor, eu tornei tão animal que eu matei meus próprios filhos. Ah, Senhor, me perdoa. Tem misericórdia de mim. E não foi uma oração, não foi duas, foram dias orando, semanas orando, meses orando, naquele lugar. Provavelmente ele lembrando do seu pai, lembrando da situação
que ele viu na sua casa. E aí surge uma pergunta para nós hoje. Será que seria concebível Deus perdoar um animal, uma besta dessa? A gente pergunta, será que a viúva de Isaías o perdoaria? Será que as viúvas dos profetas que ele matou o perdoaria? Será que as mães os que perderam seus filhos o perdoaria? Será que os filhos que viram suas mães sendo decapitadas o perdoaria? Será que eles perdoariam? Será que você que está aqui hoje perdoaria Manassés? E aí, meus irmãos, nós vemos esse homem clamando a Deus: Senhor, foram 50 anos de maldade, 12 anos eu entrei naquele trono, Senhor, eu fiz de tudo da minha vida, menos te buscar. Senhor, eu só peço a tua misericórdia para comigo. E a gente pergunta hoje, será que existe perdão para milhares que estão nas penitenciárias desse mundo? Criminosos, psicopatas, pessoas malignas que a gente vê nas televisões desse mundo. Mas a narrativa vai mostrar um outro lado, diz a palavra do Senhor no versículo 13. Ele fez oração e Deus se tornou favorável para com ele. E Deus se tornou favorável para com ele, que quer dizer, Deus deu-lhe favor, Deus concedeu-lhe graça, Deus mudou de lado, Deus deixou de ser inimigo de Manassés e passou a ser amigo de Manassés. Eles não andavam juntos, mas agora Deus diz para ele: Manassés, a partir de agora eu não sou mais seu inimigo, eu sou seu amigo. Eu não sou mais seu oponente, eu sou seu salvador. Eu andarei com você. Eu vou tirar você dessa caverna mal cheirosa, vou removê-lo dessa escuridão, eu vou abrir as janelas do céu para você. Porque diz a palavra de Deus, que no versículo 13, atendeu a súplica e fez o quê? Fez voltar Manassés para Jerusalém, ao seu reino. Deus não só perdoou esse homem, como restitui aquilo que ele tinha perdido. Ele não conseguiu matar todos os seus filhos, porque ele tinha o filho que se tornou o herdeiro do seu trono. E Deus provavelmente fala: Manassés, você ainda vai segurar os seus netos nas suas mãos, no seu colo. Você ainda vai abraçar seu filho, os seus filhos. Porque a minha boca falou essas palavras, ó Manassés. Meus irmãos, não tem nada mais que treme e que faz Satanás estremecer do que o poderoso amor de Deus. A misericórdia de Deus. A graça de Deus, não tem nada que pode fazer mais do que esse amor tão grande do Senhor. Deus ouviu Manassés, Deus teve compaixão dele, Deus o salvou. Talvez fosse um de nós e que eu dizia: o máximo que eu faria para ele era levar ele para uma instituição de loucos e deixar ele lá até ele morrer. Era tudo que eu podia fazer para Manassés, nada mais. E nós vamos ver as evidências do arrependimento e da conversão de Manassés no versículo 13. E no versículo 14, me perdoa, dizendo assim, versículo 13, parte B, diz: então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. No meio daquela situação, o que Deus não faz para tentar abrir os olhos e o coração de um pecador perdido, duro, para corrigir o ser humano, ainda que tenha que levar ele para um calabouço, quem sabe trazer uma aflição. É interessante que o profeta Jonas, sabe um pouquinho aqui, Deus manda ele a Nínive e diz: vai a Nínive e prega contra ela. 120 mil pessoas em Nínive. E Jonas
conhecia a maldade do povo ninivita, que comparado com Manassés não era nada. Porque o povo ninivita era um povo pagão, cresceu no meio do paganismo, da idolatria. Manassés não. E Jonas resiste a ir lá e pregar para aquele povo. E nós perguntamos, o que levou Jonas a fazer aquela coisa? O que levou Jonas a correr, a não ir a Nínive? Ele fala no capítulo 4, verso 1. Ele diz, Senhor, eu sabia. Quando ele viu os ninivitas com boca no pó, arrependido, o rei todo-poderoso, até o servo, chorando na presença do Deus de Israel, pedindo misericórdia. E Jonas olhou aquela cena, ele não conseguia se conter, o coração dele estava cheio de ressentimento, de mágoa, ele queria vingança. Ele queria que Deus matasse. E não é assim que muitas vezes nós fazemos, com as pessoas que nos ferem, pessoas que nos feriram. Deus mata, destrói. Na nossa humanidade. E Jonas está revoltado quando ele vê aquele povo todo arrependido, e ele fica frustrado. Ele diz, Senhor, eu sabia, eu tinha certeza que se eles se arrependessem, o Senhor ia os perdoar, porque o Senhor é um Deus cheio de misericórdia, cheio de amor, que perdoa o pecador. Eu sabia disso, Senhor, e olha no que deu. Versículo 14, depois disso edificou o muro de fora da cidade, ao ocidente. Aí diz lá no versículo 15, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. É interessante que durante todo o tempo que ele estava lá na prisão, ninguém mexeu, os levitas não fizeram nada, estava tudo muito corrompido. Podia falar, o rei não está aqui mais, vamos tirar esse lixo da casa de Deus. Mas disse que ele foi, Deus falou, você vai lá. Provavelmente Deus não deixou ninguém mexer, não, porque eu quero que eles vejam que hoje você é um novo Manassés. Você é um novo homem. E aquele mesmo que levou aquele lixo para a casa do Senhor, entra lá e diz, arranca tudo. Quebra tudo e joga lá no vale de Inom, onde eu sacrifiquei meus filhos para os demônios, agora eu vou jogar os demônios lá. E aí, continuando, diz ele edificou os altares que edificaram na casa do Senhor em Jerusalém, os lançou fora da cidade, os altares aos ídolos, restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Nós vamos ver aqui então que Manassés, ele regressou, ele teve uma revelação de quem era o Senhor, que até então ele não tinha tido. Ele adorou e se consagrou ao Senhor, não somente ele, como todo Judá. Aí você pode me perguntar, pastor, o que essa história tem a ver comigo? Que vim aqui hoje na igreja, nesta manhã. Tem muito a ver com você. Porque se Deus perdoou Manassés, Ele pode te perdoar. Se Deus perdoou uma besta daquela, eu não conheço seu passado, mas eu não acho que você fez a metade do que fez Manassés. Se ele perdoou Manassés, ele te perdoa. Porque o sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele não perdoa você, ele não é tão líquido, ele não é tão fraco, que ele pode perdoar só 50% dos seus pecados, ou 70%, ou 90%, ou 99,5%. Mas diz a Bíblia, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Salmos 86:5 diz, pois tu, Senhor, és bom e pronto
para perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Pode ser assírio, pode ser ninivita, pode ser israelita e pode ser brasileiro ou português. Todos. Isaías 1,18 diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como lã. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e não me lembrarei dos teus pecados. Isaías 43, 25. Deus não lembra de pecado que foi perdoado, que foi confessado, que foi arrependido. Se você está com isso na sua mente, você já perdeu perdão a Deus. Deus não se lembra mais. Você pode lembrar, mas Deus não se lembra. Deixe o perverso o seu mau caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque é pobre em perdoar. Rico em perdoar. Aleluia, que esperança, que graça, que poder, que Deus que nós servimos. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que nessa manhã, você que está aqui, você que está me assistindo, que você não saísse daqui hoje, carregando na sua alma, algo que, quem sabe, tem te incomodado durante uma semana, um mês, um ano, que você colocasse no altar, que você se colocasse diante do Senhor. Olhe e faça como Manassés, aleluia, ainda que seu coração esteja tanto problema, tanta dor, quem sabe tão duro ainda, mas deixa essa luz entrar no seu coração hoje, o Espírito de Deus está falando. Proste diante dele, diz: Senhor, o Senhor me conhece, onde eu falhei, onde eu errei como mãe, como pai, como filho, as coisas que eu fiz, Senhor, meu Deus do céu, eu me prostro, me arrependo e aceito o perdão, aceito o que Cristo fez por mim naquela cruz, pagando todos os meus pecados. Eu deixarei minha culpa na cruz. Eu sairei desse lugar hoje, na minha casa, nesse momento, abraçado pelo meu Deus, perdoado pelo meu Deus e abençoado pelo meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês entenderam ou não? Foi bem explicado? Preciso falar mais alguma coisa? Então vamos orar. Ora manacura xanamicura. Aleluia. Oh Deus soberano. Aleluia, meu Deus do céu. Oh Pai amado, Deus eterno, Deus de graça. Meus irmãos, imagina, o cara cresceu dentro da igreja, escola dominical, estudo bíblico, sermões, profetas de Deus falando, mas o sujeito não conhecia o Senhor. Quantos ateístas estão por aí hoje dizendo: eu sou ateu, não creio em Deus, cresceram dentro da igreja, apóstatas. Vai muito mais além do que simplesmente participar de uma igreja, é um relacionamento com Deus. Então Manassés conheceu que o Senhor era Deus. Vamos ficar de pé, põe a mão sobre o seu coração. Você que está me ouvindo aí hoje, na sua casa, onde você estiver, põe a mão sobre o seu coração, porque eu quero nesse momento orar para que toda mentira, toda acusação, todo mal, toda palavra e pensamento que não provém do nosso Deus, seja nesse momento arrancado do seu coração e da sua mente, pelo poder do nome de Jesus. Feche os seus olhos, entrega agora ao Senhor o seu peso, sua culpa, entrega tudo ao altar, entrega tudo para o Senhor. Amado Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, obrigado, meu Deus do céu, pela Tua palavra.
Obrigado, meu Deus do céu, que o Senhor é aquele Deus que nos amou, não porque merecíamos. Ainda quando éramos pecadores, Jesus veio nessa terra morrer por nós. Eu quero orar agora para essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem, que tem carregado sobre o seu coração uma culpa. Meu Deus do céu, que tem carregado um fardo. Eu peço nessa manhã, meu Deus do céu, que tudo isso seja arrancado, tirado. Pai amado, que o teu filho, tua filha saia daqui hoje regozijando com a alegria do Senhor, dizendo: Senhor, meus pecados foram perdoados. Meu Deus do céu, que eles possam saber que o Senhor é aquele Deus que perdoa, que restaura, que abençoa. Ó Pai amado, que a tua graça venha inundar cada coração nesta manhã. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, onde estiverem. Guarda os seus corações, Pai. Aviva a tua igreja, Senhor, em tempos difíceis. Pai, aviva a tua igreja. Aviva o teu povo, Senhor, para que nós possamos voltar a te louvar em espírito e em verdade. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa pastor Carlos, pastor Wagner, suas esposas, os pastores da igreja, os líderes da igreja. Dê a eles a sabedoria dos céus, Pai, para continuar, Pai, levando a tua palavra neste lugar e pelas nações da terra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos.